Bom dia, gente boa, bom dia e feliz segunda-feira para você. Um ótimo começo de semana aí. Que Deus esteja te abençoando nessa segunda, nesse início de semana. Deus esteja te guardando e te dando uma semana abençoada. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional dessa manhã. Esse devocional, como de praxe, nas segundas-feiras, ele é previamente gravado, porque segunda-feira é minha folga, mas mesmo assim estamos no capítulo de hoje, segunda-feira, começando um novo livro, livro de Esdras, no Antigo Testamento. Nós estamos fazendo um apanhado de toda a Bíblia durante esse ano, no nosso plano de leitura devocional. E nós já passamos aí uma boa parte do Antigo Testamento, estamos hoje em Esdras e já nós vamos chegar lá. Mas eu quero encorajar você a, mesmo que eu não esteja ao vivo e presente no chat para poder interagir contigo, que você dê um bom dia aí, que interaja com a sua família da fé, com os irmãos que estão assistindo contigo, né? Nós vamos tratar essa live como uma live normal, onde você entra, você dá bom dia, você coloca seus pedidos de oração, nós vamos orar no fim, então você pode colocar os seus pedidos aí, e eu vou fazer uma oração geral no fim, mas os seus irmãos podem estar orando por você, se você listar aí no chat, então não deixe de fazer isso, tá bom? Seja muito bem-vindo, alegria para nós ter você aqui, uma alegria poder saber que você está buscando aprender e crescer nas coisas de Deus e entender cada vez mais aquilo que Deus está fazendo, né, na sua palavra, aquilo que Deus quer fazer na sua vida também. Uma das coisas que nós estamos trabalhando aqui para eliminar, ou pelo menos para diminuir, o famoso analfabetismo bíblico, onde a gente tenta viver a vida cristã sem entender o livro-texto, sem estudar a carta que Deus deixou para nós, que nos explica como a vida funciona, como o reino de Deus funciona. Então a sua presença aqui é muito importante, pode ter certeza que a somatória dos estudos, a somatória do seu investimento vai fazer uma diferença na sua vida, com certeza. Então seja muito bem-vindo, uma alegria mais uma vez poder compartilhar contigo nessa manhã. Hoje nós estamos no livro de Esdras, capítulo 1. Nós vamos essa semana dar uma olhada bem legal no livro de Esdras, como ele tem conteúdo novo para nós. Ele não está repetindo histórias que a gente já leu, está entrando, né, num novo momento da história do povo de Israel. Nós vamos olhar boa parte de Esdras antes da gente entrar em Neemias, que eu acho que é um dos meus livros prediletos do Antigo Testamento, é Neemias. Então, prepare-se aí e fique comigo, porque tem muita coisa boa chegando para nós aí. Eu quero falar contigo hoje sobre o Deus que restaura. O Deus que restaura. É o que nós vamos começar a ver no livro de Esdras. E só para você entender aonde nós estamos e como nós chegamos em Esdras, nós encerramos na sexta-feira da semana passada com a leitura de 2 capítulos somente do primeiro livro das Crônicas dos Reis, primeiro Crônicas, né? Nós relemos 2 histórias sobre o rei Davi e a construção do templo, talvez você vai lembrar disso, se você tem acompanhado com a gente. E nós pulamos quase todo o restante de Crônicas. Por quê? Porque Crônicas reconta algumas histórias que são contadas nos livros dos reis e no livro de Samuel, nos livros de Samuel. Então reconta de um ponto de vista um pouco diferente, mas a gente não está relendo todo o livro porque a maioria das histórias são repetições de histórias que a gente já estudou. E a mesma coisa aconteceu com o segundo Crônicas, que é o livro que vem antes, né, de Esdras. São 36 capítulos em segundo Crônicas, mas são repetições de histórias que a gente já viu. Então, no fim de semana, sábado e domingo, era para você ter lido 2 capítulos de segundo Crônicas também, só pegando algumas coisas rapidamente. E hoje, segunda-feira, a gente já entra, então, no primeiro capítulo de Esdras. Aí, Esdras, sendo um livro com conteúdo novo,
né, Esdras, nós vamos pegar boa parte do livro, não é um livro comprido, mas nós vamos pegar boa parte do livro aqui de Esdras, são 10 capítulos ao todo, nós vamos ler a maioria deles, tá bom? Então vamos passar uma boa parte da nossa semana aqui, né, nesse livro, começando hoje no capítulo 1 e vamos passar boa parte da nossa semana lendo esse livro junto. Vai ser bênção demais. Só para você entender, Esdras e Neemias, que é o próximo livro que segue, originalmente era um livro só, Esdras e Neemias. Também com crônicas, tá? Primeira e segunda crônicas eram um livro só, originalmente. Mas, na época que se escreviam os livros em pergaminhos e assim por diante, se você juntava os livros num só pergaminho, o primeiro pergaminho ficava mais grosso, mais pesado, mais caro, porque você tinha que ter um rolo só, e também ficava menos prático na época em que não se tinha bíblias publicadas para todo mundo ler. Então, por exemplo, se nós tivéssemos na PIB um pergaminho de Esdras e Neemias, se eu tivesse com esse pergaminho, só eu ia ter tanto Esdras quanto Neemias. Agora, se a gente divide o livro em Esdras e depois em Neemias, eu posso estar lendo Esdras e você pode estar lendo Neemias, e depois a gente troca, né? Então, uma questão prática e econômica fez com que esses livros fossem divididos, mas eles contam a mesma história, não exatamente a mesma história, mas períodos diferentes da reconstrução de Jerusalém e da restauração de algumas coisas do povo de Deus. Por isso que o nosso tema hoje é o Deus que restaura. Para a gente entender aonde nós estamos na história, eu quero te convidar a você voltar comigo para 2 Reis, capítulo 25. Nós falamos sobre isso na semana passada, então não faz tanto tempo que a gente viu esse texto, acho que você vai lembrar. Nós vimos aqui em 2 Reis, capítulo 25, o fim dos reis, dos reinados do povo de Israel. Por quê? Porque veio a Babilônia, conquistou Israel, levou o povo para o exílio, e nós falamos sobre a nossa leitura do capítulo 25, que Deus havia avisado, cara, se vocês não seguirem os caminhos do Senhor, vai dar ruim, vai ter problema, e a Babilônia vai vir, vai conquistar vocês, vai levar vocês. Nós vimos uma sequência de reis, né? O rei tal não fez o que o Senhor agrada, o rei tal não fez o que o Senhor agrada, o rei tal não fez o que o Senhor agrada. A gente viu uma sequência desde o capítulo 21 até o capítulo 25, até que no capítulo 25 vem então Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Ele lembra que ele faz um sítio à cidade de Jerusalém, né? Fica por 2 anos, 1 ano e pouco ali, guardando a cidade, não deixando comida entrar. A fome se torna tão grande que chega um momento em que o povo não resiste e eles caem então, né, para a Babilônia, e o povo é levado embora. Então, nós estamos agora, esquece crônicas que a gente leu sobre Davi de novo, um dos primeiros reis. Nós estamos agora na fase onde os reis de Israel não existem mais. Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor, foram levados para o exílio na Babilônia, foram levados como cativos de uma nação estrangeira. Deus havia dito que isso aconteceria, os profetas haviam profetizado que isso aconteceria se o povo não se arrependesse e voltasse para Deus, e dito e feito, isso então acontece. E Esdras agora vai contar um pouquinho da história da restauração, mas antes disso, pegue comigo o versículo 11 e 12 de 2 Reis, capítulo 25, só para você entender qual é a situação do povo de Deus. Olha só, 2 Reis, capítulo 25, versículo 11, diz que ele levou para o exílio, ele, Nabucodonosor, o povo que sobrou na cidade e os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Ou seja, ele levou toda a população de Jerusalém como exilados, como escravos, como capturados de guerra para a Babilônia. Versículo 12. Mas o comandante do exército da Babilônia deixou para trás, em Jerusalém, alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Então o que ele faz? Ele leva a grande maioria das pessoas, mas ele deixa para trás alguns pobres,
pessoas sem recursos, sem capacidade para trabalhar nas vinhas. Por quê? O rei preservou ali um pouco das vinhas e o rei normalmente subjugava esse povo, dizendo, cara, uma vez por ano eu vou vir aqui, vou querer que vocês me deem um pouco do fruto da vinha, vou vir na época da colheita para pegar um monte de coisa para levar para a Babilônia. Então vou deixar um povo aqui tocando isso para mim, vou levar o restante da galera para me servir lá na Babilônia e uma vez por ano eu venho aqui, né? E se vocês não tiverem uma colheita para mim, vai dar ruim para vocês também. Então, quero que você entenda a situação que está acontecendo em Jerusalém. O melhor do povo e o melhor da cidade é levado embora. Cativos de uma nação pagã e estrangeira. Fica naquele lugar somente aqueles que já eram pobres. A cidade agora foi sitiada, foi atacada, houve fome, toda a liderança é levada embora. Todos aqueles com treinamento, com inteligência, com capacidade foram levados embora. Ficam somente aqueles que já passavam dificuldades e ficam numa situação mais difícil ainda. Porque a cidade não tem mais muros, a cidade não tem mais portas, a cidade não tem mais liderança, a cidade não tem mais templo para adoração de Deus e eles permanecem ali numa subsistência que nem promete muita coisa para eles. Uma situação de ficarem sozinhos. Familiares deles foram levados embora. Amigos foram levados embora, aqueles que eles confiavam, aqueles que talvez eles até tinham como líderes, foram levados embora. Então fica um grupo ali abandonado, num lugar abandonado, sem perspectivas do futuro, e essa agora é a situação deles. Essa é a situação que o povo de Jerusalém estava vivendo. Essa é a situação que eles foram deixados pela Babilônia. Eles nem sabem o que está acontecendo com o povo que foi levado para Babilônia. Nem sabem se estão bem ou se estão mal, mas estão tentando subsistir num lugar que foi devastado pela guerra, devastado pela Babilônia, e eles foram deixados para tentar encontrar a sua existência ali. E Esdras vai contar uma história da reconstrução de Jerusalém. Esdras vai começar a contar a história de Deus olhando de novo para aquele lugar e Deus começando a restaurar aquele povo e trazer de volta a esperança e renovo, e Deus restaurando Jerusalém e a identidade do povo de Deus. O profeta Jeremias, ele havia profetizado isso, que um dia o povo voltaria para Jerusalém. Jeremias havia profetizado uma coisa que trouxe muita esperança para o povo, que o exílio não era o fim. Que sim, o exílio aconteceria, o povo foi cabeça dura, o povo passou por dificuldades, Deus teve que trazer o exílio, mas Jeremias e muitos outros tinham profetizado, o exílio não é o ponto final, não é a palavra final, não acaba no exílio. Deus vai trazer de volta o povo, Deus vai reconstruir, Deus vai restaurar o povo no tempo certo. E Esdras vai começar a contar essa história. Vem cá, quantos de vocês são gratos hoje de que as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos erros, porque nós também cometemos erros, nós também somos cabeça dura de vez em quando, nós também fazemos coisa errada, seguimos o caminho errado e nos enfiamos em enrascadas. Quantos de vocês são gratos hoje que Deus também não me abandona, também não te abandona, nem mesmo nos nossos piores momentos? O exílio para a Babilônia foi o pior momento do povo de Israel no Antigo Testamento.
Foi um momento onde Deus, cara, que tentou, e Deus mandou profetas, e Deus tentou falar, e Deus tentou ensinar, e Deus tentou um monte de coisa, e eles não ouviam, e porque não ouviam, Deus teve que deixar eles passar um perrengue para eles aprenderem. Quantos são gratos a Deus, que mesmo no meio da gente ser cabeça dura, da gente ser ruim, da gente não entender algumas coisas de Deus, Deus não nos abandona. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que Deus não desiste de mim. Eu louvo a Deus porque Deus não desiste de você. E talvez você precise ouvir isso hoje. Ei, Deus não desiste de você. Ele pode te deixar passar alguns perrengues, pode, como o povo passou. Ei, cativeiro na Babilônia, depois nós vamos ver isso com mais detalhes no restante do Antigo Testamento. 70 anos, tá? 70 anos de cativeiro. Vamos ver que o povo perdeu toda a sua identidade. Não foi fácil, não foi brincadeira, não foi, passa uma semaninha ali, 70 anos. Mas Deus não os abandonou. E Deus cumpriu a sua promessa de que um dia ele restauraria o povo, um dia ele traria o povo de volta, um dia Deus daria a eles uma segunda chance. Eu louvo a Deus pelo Deus de segunda chance. Eu não sei você, mas eu já precisei de segundas chances, de terceiras chances, de quarta chance, de 17ª chance. E Deus é um Deus gracioso conosco, um Deus gracioso conosco. Um texto que me veio à mente quando eu estava estudando esse nosso tema de hoje, é aquele texto que talvez você já ouviu no Antigo Testamento, que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Cara, temos problemas de dificuldades, temos situações complicadas, passamos por perrengues, às vezes Deus nos permite aprender a partir das consequências, porque nós não quisemos aprender a partir da sua palavra, e Deus deixa a gente viver as consequências, e o choro vem, a dificuldade vem, a luta vem. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai mudar, não vai ficar assim para sempre. Deus é o Deus de restauração, Deus é o Deus de segundas chances, e o nosso tema hoje é o Deus que restaura. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero ver contigo os primeiros versículos de Esdras, capítulo 1, hoje. Se você puder agora abrir lá comigo, faça isso. Um bom dia aí a você que está entrando, você que está chegando com a gente agora. Seja muito bem-vindo. O devocional é previamente gravado, por isso não estou interagindo tanto com você que está entrando aí no chat. Amanhã estou de volta ao vivo contigo, mas segunda é minha folga e por isso eu tiro um tempinho aqui e previamente gravo o nosso devocional, né, para deixar pronto aí para você o devocional e ao mesmo tempo poder tirar um tempinho para descansar com a minha família. Esdras capítulo 1. Nos primeiros versículos a gente vê que Deus desperta o coração de Ciro, que era o rei da Pérsia na época, tá? Babilônia foi quem conquistou, o tempo passou, agora o império que está reinando, inclusive foi um dos primeiros grandes impérios, foi o Império Persa. Ciro é o rei desse império, e Deus começa a trabalhar no coração de Ciro para que ele envie pessoas para reconstruir o templo em Jerusalém e a cidade. Deus trabalha no coração do rei de tal forma para que ele comece a liberar pessoas e recursos para que voltassem para a sua terra e começassem a reconstruir. Antes do Império Persa havia esse pensamento de você pega os mais inteligentes, os melhores dali do povo, leva embora para a Babilônia, deixa só uma galera ali, e Ciro e o Império Persa começam a pensar de forma diferente. Eles já entendem, cara, vamos expandir o império, vamos deixar pessoas boas lá, vamos deixar uma identidade lá, ainda debaixo da autoridade do Império Persa, ainda pagando alguns impostos, ainda fazendo algumas coisas, mas deixa o povo lá, né? Era uma mentalidade diferente sobre como conquistar uma nação. E Deus trabalha no coração do Ciro, e Ciro então manda um povo, começa a convocar o povo para reconstruir o templo e a cidade em Jerusalém. E ele convoca judeus, olha a mudança, ele convoca judeus dizendo, cara, quem são os judeus que estão aqui no meu meio, no meu império aqui, que querem voltar para Jerusalém para
reconstruir o templo. Eu quero mandar vocês primeiro, e eu vou mandar com vocês recursos também para vocês voltarem para a sua terra e reconstruir a sua identidade como povo de Israel ali. Imagine a alegria desse povo. Cara, o rei que nos levou embora como cativos agora mudou algumas coisas ali, mudou a cabeça do rei. Agora o novo rei está dizendo: ei, quem quer voltar? Volta, eu vou ajudar vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar cartas para vocês irem, eu vou mandar recursos com vocês. Imagine a alegria desse povo sabendo, cara, mudou a filosofia, mudou a mentalidade, mudou o coração do rei, a gente pode voltar para a nossa terra. Esse sentimento é algo que a gente não entende hoje, né? De alguém levar a gente embora do Brasil para um país estrangeiro, com comida estrangeira, com costume estrangeiro, com língua estrangeira, e depois de 70 anos o rei daquele país falar: ei, quem quer voltar para o Brasil? Pode voltar, reconstruir suas cidades, ver seus familiares, reconstruir sua cultura, sua língua. Cara, a alegria é algo inimaginável que esse povo estava sentindo. E no versículo 5 e 6 eu quero ler para você o que acontece. Olha só, versículo 5 de Esdras capítulo 1. Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se para ir para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, vizinhos babilônicos, os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, de bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas que eles fizeram, que voluntários fizeram. Então, eles começam a se despertar para voltar e os vizinhos começam a se despertar para abençoar a vida deles, para mandar eles embora com recursos, com tesouros, para poder fazer essa reconstrução. Vem cá, essa história de gente se preparando para sair e os vizinhos abençoando com recursos para eles irem, te lembra de alguma história no Antigo Testamento? Te lembra de algum outro momento onde o povo de Deus estava saindo e os vizinhos estavam dando para eles ofertas e tesouros e coisas para eles poderem ir? Isso é paralelo à história do povo de Israel saindo do Egito, saindo da escravidão do Egito. Aqui eles estão no cativeiro babilônico, estão servindo a uma certa escravidão. E lá no povo de Israel saindo do Egito, lembra que Deus manda as 10 pragas e Faraó diz: ok, vai, e o povo começa a dar coisas para o povo de Deus, e o povo de Deus sai, cara, com ouro, com prata, com um monte de coisa eles saem do Egito. E aqui está acontecendo de novo, tá vendo como Deus está redesenhando na cabeça deles, Deus está trabalhando na cabeça deles uma identidade. Ei, assim como eu te tirei lá do Egito, vocês passaram uns perrengues lá, e eu tirei vocês e levei vocês para a terra prometida. Ei, eu estou tirando vocês da Babilônia de novo e estou fazendo as mesmas coisas. Olha a restauração, olha o Deus trabalhando, olha a história se repetindo, olha Deus levando vocês de volta. Deus está começando a reconstruir na mente e no coração deles a restauração que Deus está prestes a fazer. Além disso, o rei Ciro manda devolver ao povo tudo que Nabucodonosor tomou do templo em Jerusalém. Olha o versículo 11 comigo. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Então, quando eles conquistaram Jerusalém, entraram no templo, pegaram tudo que tinha de bom no templo e levaram para a Babilônia. Ciro fala: cara, devolve essas coisas para o povo, deixa eles voltarem para a sua cidade e deixa eles começarem a reconstruir a sua cidade e o seu, a sua identidade ali, o seu templo ali. Queridos, deixa eu aplicar o que nós estamos lendo aqui. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Sim, ele é justo. E ele permite que a gente colha aquilo que a gente plantou. O que nós vemos nessa história toda do exílio é o povo de Deus colhendo aquilo que eles plantaram. Nós vimos dos capítulos 21 a 25 de 2 Reis, cara, rei fazendo coisa errada, matando profetas,
botando, né, paganismo dentro do... Cara, enfiando o pé na jaca. Deus permite que a Babilônia venha, conquiste eles e que eles passem pela perda, porque às vezes a gente só valoriza o que a gente tem depois que a gente perde, né? Passam pela perda da sua cidade, da sua identidade, do seu templo, de um monte de coisas. Mas, graças a Deus, Deus não é somente justo, Deus também é misericordioso. Glória a Deus por isso. Deus não é só justo. Se fosse só justo, ele ia dizer, cara, acabou, exílio para o resto da vida e acabou o povo de Deus. Mas Deus não é somente justo, ele também é misericordioso. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus também que é o Deus de segundas chances. E ele quer que a gente aprenda, por um lado, primeiro com a palavra de Deus, para que a gente não tenha que viver as consequências das nossas decisões erradas. Esse é o intuito de Deus. Estude isso aqui, aprenda com isso aqui, aprenda com a palavra para você não ter que aprender pelas consequências. Mas quando nós somos cabeçudos, ele deixa a gente aprender com as consequências. E algumas dessas consequências são dolorosas, como foi o exílio para o povo de Israel. Mas eu louvo a Deus, porque esse Deus que às vezes nos permite sim aprender com consequências, esse Deus ao mesmo tempo ele não desiste de nós. Quantos de vocês são gratos hoje por um Deus que não desiste de mim e que não desiste de vocês? Eu quero junto contigo hoje louvar a Deus pelo Deus que restaura, por Ele ser o Deus que restaura e restaura a minha vida e a sua, e nós estamos entrando agora em Esdras e Neemias. Numa longa história, são vários capítulos de Esdras, vários capítulos de Neemias, de Deus levantando homens e mulheres, situações, recursos, decretos e assim por diante, para restaurar o seu povo e a sua identidade. E eu quero celebrar contigo e aplicar isso à nossa vida hoje, que Deus é um Deus justo sim, mas não somente justo, é um Deus misericordioso, que nos restaura, que nos dá nova chance. Eu quero louvar a Deus junto contigo hoje, pelo Deus de segundas chances. Nós podemos escolher aprender por consequências ou aprender por sabedoria da palavra de Deus. E eu oro para que eu e você possamos escolher, né? Escolher a sabedoria, escolher a palavra. E se você já passou por algum perrengue, se você já passou por alguma dificuldade de você ter que aprender do meio difícil, né? Pelas consequências, como eu já passei, vamos juntos louvar a Deus hoje, porque Ele é o Deus que não desiste da gente, Ele é o Deus que restaura. E vamos essa semana embarcar nessa história de restauração. Não é tudo fácil, não é tudo mar de rosas, mas Deus está reconstruindo as coisas no seu povo. E talvez alguns de vocês hoje tenham que ouvir isso, que Deus é um Deus que restaura, Deus é Deus de segunda chance e tem reconstrução e restauração para a sua vida também, para o seu casamento, para o seu futuro, para as suas decisões e para as suas finanças. Louvado seja Deus por isso. Queridos, nós vamos orar. Nosso tempo já avança, eu preciso orar contigo, então vamos fazer isso. Se você tem um pedido, coloca aí. Eu vou fazer uma oração geral por nós e nós vamos estar encerrando essa nossa live de hoje. Pai, nós te agradecemos hoje, Senhor, porque o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus que não desiste de nós. Obrigado por ser um Deus de segundas chances. Obrigado por ser um Deus que cuida do seu povo. Obrigado por ser um Deus que não nos deixa no estado em que nós estamos, mas sempre nos leva a uma restauração. Pai, dá-nos esperança hoje para aqueles que estão precisando de restauração. Dá-nos sabedoria hoje para aqueles que ainda podem decidir aprender por sabedoria e pela Tua palavra e não por consequências. E Pai, obrigado nessa manhã. Nós te louvamos, Deus, por ser um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que restaura e nós te louvamos por isso.
Te agradecemos por isso, somos recipientes dessa verdade que o Senhor nos restaura e queremos Te adorar por isso nesse dia. Pai, oro por cada pedido sendo colocado no chat aqui agora. Pai, o Senhor conhece cada um, abençoa, vá de encontro a cada necessidade, Pai. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe, tá? Amanhã estamos de volta com o capítulo 3 de Esdras, tá? Te aguardo aqui. Abração. Deus abençoe.